Boa noite. Boa noite. A queda de um monomotor sobre duas casas em Belo Horizonte deixa um morto e um em estado grave. Em outro acidente aéreo em Minas, 6 pessoas conseguem se salvar graças a um paraquedas de emergência. A Polícia Federal destrói um avião usado para abastecer o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Bombeiros intensificam a fiscalização em praias de Pernambuco no primeiro fim de semana depois que 2 banhistas foram mordidos por tubarões. As constantes interdições numa das principais rodovias do Paraná prejudicam o escoamento de grãos. Um relatório internacional aponta que 13 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet de qualidade nas zonas rurais. E a menos de um mês da Páscoa, até as alternativas mais baratas de chocolate acumulam alta acima da inflação. A maior falência de um banco americano desde a crise de 2008 acende o alerta dos investidores. E o recém-inaugurado Museu da Broadway em Nova York transporta os visitantes para o mundo dos musicais. A partir de agora, no Jornal Nacional. 2 aviões de pequeno porte caíram hoje na região metropolitana de Belo Horizonte. Num dos acidentes, o piloto morreu e a filha dele está internada em estado grave. Esta é a imagem do avião segundos antes da queda no início da tarde de hoje. O avião modelo Cessna 182 passou direto pela pista de pouso do aeroporto para voos de pequeno porte, na região noroeste de Belo Horizonte, e caiu sobre 2 casas, a cerca de 80 metros do aeroporto. A dona da casa, que ficou mais danificada, estava almoçando quando tudo aconteceu. Foi um barulho assim, ó. Eu pensei assim, uai, que é isso? E não pensar que é isso, todo mundo gritando, sai, 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 sai. Aí eu saí. As equipes de resgate agiram rápido. Tiveram que serrar a fuselagem enquanto jogavam espuma sobre a estrutura do avião. Tinha um vazamento grande no tanque de combustível, que são nas asas da aeronave. Então tinha um perigo de explosão e as 2 vítimas se encontravam presas à serragem da aeronave. O piloto de 60 anos morreu e a filha dele, de 36, ficou em... A perícia vai ser feita para descobrir as causas do acidente. Esse não foi o único acidente com avião hoje na região metropolitana de Belo Horizonte. Um outro monomotor, com 6 pessoas a bordo, entre elas uma criança de 2 anos e um bebê de apenas 3 dias, caiu numa região de montanhas. Mas ninguém se feriu, graças a um equipamento acionado na hora certa pelo piloto. O paraquedas balístico, equipamento que existe em alguns modelos de pequeno porte, foi aberto e evitou a queda brusca do avião. Ô meu pai, meu Deus! Vai cair devagar, menina. O avião saiu do aeroporto da Pampulha e perdeu potência minutos depois. Caiu na região de Morro Vermelho, limite entre as cidades de Caeté e de Sabará. A estrutura do monomotor ficou intacta. O pessoal, muitas vezes, quando vê um paraquedas, acha que ele é um acessório que foi incluído no avião. No caso do Cirrus, não. O Cirrus é uma aeronave que foi projetada dentro de um sistema completo de segurança. Técnicos do 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos seguem hoje do Rio para comandar a perícia dos aviões em Minas Gerais. Em Roraima, a Polícia Federal destruiu um avião que era usado para abastecer o garimpo ilegal. O avião estava próximo a uma pista de pouso improvisada no município de Cantá, interior de Roraima. Agentes da Polícia Federal identificaram que o local era utilizado por garimpeiros ilegais para fazer voos clandestinos para a terra indígena Yanomami. Na terra Yanomami, agentes atuam para recuperar áreas que ainda seguem ocupadas pelos invasores. A Operação Libertação envolve PF, IBAMA, Forças Armadas e a Força Nacional, que ficam divididas em 4 bases dentro da reserva indígena. Nesta semana, a Polícia Federal expulsou garimpeiros que insistiam em permanecer na comunidade Romoche e retomou o local. Os agentes destruíram maquinários usados para extração de minérios. Mas pelo alto se vê o rastro de destruição deixado pelos invasores.
Em março do ano passado, a TV Globo mostrou que lideranças indígenas denunciavam que o posto de saúde de Romoche estava desativado por conta da presença do garimpo ilegal. Cerca de 600 indígenas precisavam se deslocar para postos mais distantes para conseguir atendimento médico. Além disso, aviões clandestinos tomavam conta da pista de pouso. Em dezembro, a unidade de saúde foi incendiada. Na época, o Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami afirmou que o ataque era uma ação dos garimpeiros em retaliação às operações dos órgãos de fiscalização. Diante da crise na saúde, o governo federal criou uma força-tarefa para atender os Yanomami. Desde a inauguração do Hospital de Campanha da Aeronáutica, em 27 de janeiro, foram 1.751 atendimentos realizados na unidade. Hoje são, em média, 17 atendimentos por dia, mas no auge da crise, o hospital chegou a fazer 98 atendimentos em apenas um dia. A situação está controlada, né? Já passou aqui o primeiro e segundo contingente e graças a todo o apoio do Hospital de Campanha a gente conseguiu desafogar o Casai, dar assistência médica e humanitária para esses indígenas. A fiscalização foi reforçada nas praias de Pernambuco no primeiro fim de semana depois dos ataques recentes de tubarões. O sábado foi de alerta na praia Del Chifre, em Olinda. Uma equipe da prefeitura botou bandeiras vermelhas para sinalizar o perigo. A prática de esportes no mar está proibida num trecho de 2,3 km há mais de 20 anos. Hoje, embora ainda não haja um decreto proibindo o banho de mar no município, as pessoas foram impedidas de entrar na água. A gente colocou ali uma caixa d'água justamente para isso e deixar a gente todo mundo refrescado, né? E seguro. Foi aqui que um surfista foi mordido na perna por um tubarão há 20 dias. Ele passou 10 dias no hospital e recebeu alta. Em Jaboatão, na região metropolitana do Recife, o dia foi também de muita vigilância. Hoje, bombeiros guarda-vidas contaram com reforço de bombeiros civis, quadriciclos e de um helicóptero. Foi o primeiro sábado depois de 2 incidentes. No domingo, um jovem de 14 anos perdeu depois de ser mordido por um tubarão. No dia seguinte, um adolescente de 15 anos sofreu um ataque e perdeu o pulso. Os dois se recuperam em um hospital no Recife. Uma das medidas adotadas para evitar mais incidentes com tubarões foi a instalação de novas placas, alertando sobre o perigo. As placas são claras, é proibido o banho de mar. Ainda assim, e apesar de toda a fiscalização, um homem entrou na água hoje, bem aqui na frente. Os bombeiros retiraram o homem do mar. Ele foi detido e levado para uma delegacia. Os comerciantes que ofereciam piscinas plásticas foram os que mais atraíram a atenção dos pais, como Girlene e Saulo, que trouxeram Giovana. Ela gosta muito de praia, né? Aí para manter ela presa por causa do tubarão, a gente prefere usufruir da piscina com ela e curtir a praia, o solzinho. Com prudência, também dá para se divertir. Eu não vou me arriscar de jeito nenhum, nem elas, né? A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo vai abrir um inquérito para investigar a conduta de policiais militares durante uma abordagem ontem à noite. As imagens feitas por uma testemunha mostram policiais correndo atrás de um rapaz sem capacete, numa moto. Ele passa por uma viatura. Depois, fica preso entre 2 carros. Vários policiais chegam e dão soco ao homem. Ele cai da moto e continua levando chutes e socos. Um policial pisa do suspeito. A moto, de acordo com a secretaria, estava com a documentação atrasada. O motociclista, que chegou a ser detido por dirigir sem capacete e em alta velocidade, foi liberado. Amanhã, no Fantástico, os bastidores do esquema que causou prejuízos de milhões de reais a jogadores da elite do futebol brasileiro. O preço da carne vermelha caiu em fevereiro. Foi a maior queda dos últimos 15 meses. Aos poucos, a carne bovina está voltando para o cardápio dos brasileiros. Já dá para voltar a comer churrasco, chamar os amigos. Procurando mais o bovino, que a carne deu uma melhorada. Essa percepção do consumidor tem um motivo. Segundo o IBGE, em fevereiro, o preço da carne vermelha caiu 1,22%. É a maior queda no preço desse produto nos últimos 15 meses. Entre os cortes de primeira, a picanha foi a que teve a maior redução, 2,63%.
O preço do filé mignon caiu 1,77%. E ainda existe a possibilidade de mais queda nos preços. A gente entende que esse preço se mantém, né? Pela oferta que nós temos hoje do produto, da carne bovina, e também pela reação do consumidor, né? Nós temos as vendas estáveis também, sem qualquer aquecimento. Então, assim, a perspectiva nossa é que esse preço se mantenha com até uma tendência de queda. Analistas de mercado e economistas têm 3 explicações para essa queda. A quaresma, quando o consumo de carne bovina cai aqui no país, a queda no preço das rações, que são usadas para engordar os animais, e a suspensão das exportações para a China, por causa de um caso atípico do mal da vaca louca no Pará. Mas alertam que mesmo com a redução, o tão sonhado churrasco no fim de semana ainda não é uma realidade para todos os brasileiros. Principalmente para os brasileiros de baixa renda. Quanto menor a renda da família, mais distante da carne o brasileiro tende a ficar nesse momento. Que a carne não para de subir há anos. Então, como o consumidor já viu o preço da carne se distanciar muito do que ele pagava há 4 anos atrás, obviamente ele não vai se contentar com uma queda pouco superior a 1%. Né? Isso é muito pouco para convidá-lo a colocar a carne no seu carrinho de compras. O preço do chocolate disparou nos últimos meses e está fazendo muitos consumidores buscarem alternativas para a Páscoa. A Renata faz quitutes saborosos à base de chocolate há 12 anos. O reflexo é uma clientela fiel. Mas este ano, para produzir as delícias, ela está gastando mais, bem mais. Por exemplo, o chocolate de gotas que eu uso, ele custava R$ 52, hoje eu estou pagando R$ 63. Você repassa para o cliente? Eu optei em diminuir do meu lucro para não colocar todo esse aumento para o meu cliente final, para manter o meu cliente. Lucro um pouquinho menos? Um pouquinho menos, mas pelo menos a venda é garantida. Tudo o que a Renata falou tem a ver com uma palavra que a gente ouve sempre: inflação. No acumulado dos últimos 12 meses, os preços do chocolate em barra, matéria-prima para quem faz ovos de Páscoa em casa, por exemplo, e do bombom, subiram mais de 11%, praticamente o dobro da inflação medida pelo IPCA no período. E no caso do chocolate, pesam também os custos dos ingredientes. Segundo esse economista da Fundação Getúlio Vargas, o principal culpado é o leite, que sofreu altas expressivas no ano passado e ainda não voltou aos patamares mais baixos. A gente está começando a ver esse preço arrefecer agora, essa subida, essa alta, né? Não está com o ritmo todo no ano passado, mas para esse preço cair ainda vai levar um bom tempo. Esse mercado conseguiu que as vendas de chocolates neste período pré-Páscoa ficassem além das expectativas. O motivo: teve muita negociação com os fornecedores para segurar os preços. No final das contas, de 6% a 8% foi o aumento real dos produtos. A gente tem uma negociação boa, conseguimos manter uma boa parte dos preços do ano anterior. Para atrair esses consumidores, as indústrias do setor este ano também estão apostando em tamanhos, sabores e formatos mais variados. E os economistas lembram que sempre dá para economizar. Mas aquela tradicional caçada, em vez de caçada aos ovos, né? De repente caçada ao bombom, caçada à barra de chocolate. Se todo mundo se juntar de um núcleo familiar, de repente vai fazer uma compra com um volume maior. E vale da criatividade e de muita pesquisa, né? A Érica vai seguir a dica. Ovo de Páscoa também, já vamos comprar alguns prontos. Criança não pode ficar sem ovo de Páscoa? Não, não pode. Coelhinho vai ter que aparecer esse ano. A seguir, as reações à maior falência no sistema financeiro americano desde a crise de 2008. E os prejuízos no escoamento da safra por causa das interdições de uma estrada importante do Paraná. A quebra de um banco ligado a empresas de tecnologia nos Estados Unidos despertou uma preocupação no mundo inteiro. Foi a segunda maior falência de um banco americano na história. As filas eram enormes ontem, mas as portas já estavam fechadas. Muita gente ficou sem conseguir sacar o dinheiro. O próprio nome deixa claro quem são as principais vítimas: Banco do Vale do Silício, a região da Califórnia que concentra as empresas de tecnologia. Segundo o próprio banco, eles guardavam o dinheiro de metade de todas as startups americanas.
que são empresas que começam pequenas, geralmente sem dar lucro, mas que recebem milhões de dólares em investimentos porque têm uma ideia inovadora com potencial de crescer muito e muito rapidamente. Durante anos, o banco concedeu empréstimos a juros baixos. Só que há um ano, o Fed, Banco Central Americano, começou a subir a taxa de juros para conter a inflação. E o que todo banco faz é pegar o dinheiro dos clientes e aplicar em outros investimentos. Com a alta de juros, esses investimentos passaram a render menos. E o Silicon Valley Bank teve que fazer transações financeiras para manter suas obrigações cotidianas. Como essas transações trouxeram prejuízo, houve uma crise de confiança. E os clientes correram para tirar o dinheiro rápido dali. Só na quinta-feira sacaram 42 bilhões de dólares e o banco entrou no vermelho. Ontem, o governo americano fechou o banco antes da falência. Se apropriou do que ainda restava dos 209 bilhões de dólares que o banco declarou ter em ativos no final do ano passado. Os clientes têm assegurados saques de até 250 mil dólares. Mas a própria natureza das startups é que as movimentações delas são milionárias. A Ashley, por exemplo, que tem uma empresa de entrega de comida, conta que não conseguiu sacar 10 milhões de dólares. Muitas empresas podem não conseguir nem pagar os funcionários e já não são atendidas pelos fornecedores. Esse é o segundo maior banco da história dos Estados Unidos a quebrar. Só perde para o Washington Mutual, que faliu durante a crise econômica de 2008. O governo americano tenta acalmar o mercado. Diz que os grandes bancos têm dinheiro suficiente para cumprir com as suas obrigações, mesmo que a taxa de juros continue a subir. Que os grandes afetados serão os bancos especializados, como o Silicon Valley Bank. Mas como nesse caso, tudo depende da confiança das pessoas que têm o dinheiro no banco. Milhares de franceses foram às ruas em várias cidades em protestos contra o governo. As passeatas foram convocadas em 200 cidades da França. Em Paris, manifestantes incendiaram lixeiras e houve confronto com a polícia. O motivo dos protestos é a reforma da Previdência proposta pelo presidente Emmanuel Macron, que aumenta em 2 anos a idade mínima para a aposentadoria. O Papa Francisco disse que o celibato dos padres é uma medida temporária e que pode ser revista. Numa entrevista a um site de notícias da Argentina, Francisco lembrou que mesmo dentro da Igreja Católica, os sacerdotes das igrejas que seguem o rito oriental podem se casar e que o celibato na Igreja Ocidental é apenas uma receita temporária. A ordenação, essa sim, é para sempre, mesmo que um padre mais tarde deixe a igreja. Por isso, segundo Francisco, não há contradição no casamento de sacerdotes. Mais de 1.300 imigrantes foram resgatados por autoridades italianas no mar Mediterrâneo. Foram 3 operações no sul da Itália. Em uma das embarcações superlotadas, 500 imigrantes foram resgatados e levados para a cidade de Reggio Calabria. Outras 2 embarcações também foram interceptadas na costa da Sicília. Mais de 17 mil imigrantes chegaram à Itália clandestinamente este ano. O vulcão Merapi entrou em erupção na Indonésia e forçou as autoridades a interromperem as atividades de turismo e mineração na região. Várias aldeias ficaram cobertas pelas cinzas e moradores foram orientados a manter uma distância de 7 quilômetros do vulcão. Merapi é o mais ativo entre os mais de 100 vulcões da Indonésia. A última grande erupção, em 2010, matou 347 pessoas. O estado americano da Califórnia está sob alerta para o risco de enchentes e deslizamentos. Pelo menos 14 pessoas morreram desde o início dos temporais e outras 10 mil foram orientadas a sair de casa. Milhares ficaram sem energia e estradas foram fechadas. A combinação de fortes chuvas com o derretimento da neve aumenta o risco nas áreas mais baixas. O presidente americano Joe Biden declarou o estado de emergência na região. Vamos ver como fica o tempo no domingo aqui no Brasil. Jaqueline Brasil, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, para Ana Luísa e boa noite para todos vocês. Grande parte do país
A previsão é de pancada isolada em quase todas as regiões. O tempo fica firme com sol o dia todo no norte de Roraima, na divisa de Pernambuco com a Bahia até o norte de Minas e no Rio Grande do Sul. O tempo fica seco e quente em Uruguaiana, na fronteira oeste gaúcha, com máxima de 38 graus, em Porto Alegre 32 e em Boa Vista 31. Em Vitória e em Maceió, chove só de manhã, depois o sol aparece e faz 33 e 31 graus. Em Brasília, é o contrário, chove forte à tarde e os termômetros não devem passar dos 27 graus, mesma temperatura de Florianópolis, onde pode chover mais e a qualquer hora. Já o alerta de temporal vale para essas duas áreas aqui, do Ceará até Rondônia e de Mato Grosso, passando por Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro até o norte catarinense. Como a atmosfera está muito aquecida e há uma grande circulação de umidade, as nuvens de temporais, as cumulonimbus, estão cada vez mais presentes. São elas que trazem altos volumes de chuva, ventania, granizo e raio. E onde já choveu muito, como o nível de córregos e rios está bem elevado, qualquer chuva já aumenta a possibilidade de enchente. E segundo o CEMADEM, o risco é alto na área em laranja e moderado em amarelo. Atenção, portanto, com o temporal previsto amanhã para São Paulo, Fortaleza, Porto Velho e Rio de Janeiro, com temperaturas em 26, 29, 28 e 30 graus. Na semana que vem, a chuva fica bem distribuída pelo país, só que deve apertar mais onde está azul escuro, então no norte e no nordeste. No sudeste, vai chover menos. É o caso de São Paulo, com previsão de chuva isolada nos próximos dias. Já em Manaus, pode chover bastante, principalmente na segunda-feira. Um bom domingo para vocês, Márcio e Ana Luísa. Obrigada, Jaqueline. A BR-277, principal rota de acesso ao porto de Paranaguá, no Paraná, enfrenta interdições desde o fim do ano passado. Com o escoamento da safra comprometido, já está faltando espaço para estocar a produção de grãos. Nas cooperativas, a carga de soja enche os armazéns, mas demora para sair. Estamos aqui com muitos caminhões represados devido ao problema na rodovia. A rodovia é a principal rota de Paranaguá, por onde a soja é exportada. A BR enfrenta problemas desde o ano passado por causa de deslizamentos de terra. E essa semana, o asfalto afundou em outro trecho. O trânsito funciona em meia pista em 2 pontos. Tá difícil trabalhar aqui. Resolver logo para a gente seguir viagem. Com dificuldades no transporte da safra, falta espaço para estocar a produção. Uma das maiores cooperativas da América Latina alugou mais silos infláveis como esse. O custo é 10 vezes maior. É um dinheiro que a gente tira do produtor. Não tem como, né, não repassar isso, porque a formação do preço da soja, do milho paga ao produtor é uma consequência da cadeia. Essa montanha de soja que a gente está vendo aqui é uma pequena parte do que já deveria ter sido embarcado para outros países. Pelo menos 3 milhões de toneladas continuam represadas nos armazéns. E a maior preocupação é com os silos temporários como esse. Aqui, a soja não pode ficar muito tempo. A gente acaba tendo uma diminuição na qualidade dessa soja, acaba perdendo a sua qualidade industrial e isso aumenta mais o prejuízo ainda. Exportadores de grãos já estão mandando as cargas para outros portos. Já temos pelo menos uns 4 ou 5 navios que foram desviados para o Porto de São Francisco em razão da falta de previsibilidade aqui na operação pelo Porto de Paranaguá, em razão dos problemas na BR-277. Em nota, o DENIT afirmou que está fazendo os levantamentos de topografia e fará sondagens do solo. Depois dessa etapa, vai elaborar um estudo de alternativas para o projeto de contenção. O Ministério dos Transportes disse que destinou neste ano 439 milhões de reais para obras de manutenção e recuperação de rodovias federais que cortam o Paraná. 13 milhões de brasileiros vivem em áreas rurais onde não há cobertura de internet. É o que revela um estudo sobre conectividade em países da América Latina e Caribe. A área rural de Magé, na Baixada Fluminense, fica a menos de 50 quilômetros do centro do Rio. No distrito de Cachoeira Grande, o sinal do telefone vai perdendo a força e, de repente, desaparece. O GPS fica procurando rede.
Aqui mora a Juliana, dona de um pequeno sítio, onde planta de tudo pelo sistema de agrofloresta. Aqui é limão, ali é lixia. Sem internet, ela perde várias oportunidades. A gente trabalha em grupos, fazendo serviço um com o outro, e quando chega na hora da gente trabalhar, da gente fazer uma reunião, da gente fazer nossos projetos, não consigo. A Juliana passa boa parte do dia circulando na roça, cuidando das plantas, colhendo frutas. Mas a vida dela também depende de uma boa conexão com clientes e parceiros. E embora a gente esteja bem pertinho de uma grande metrópole, nesse ponto onde a gente está, o dia sem sinal. E esse não é um problema só da Juliana. Nesse distrito de Magé, tem dezenas de produtores agrícolas que não têm acesso à internet de qualidade. Em todo o Brasil, são 13 milhões de pessoas em áreas rurais que vivem situação parecida. O João estuda numa escola agrícola na mesma região, onde o 4G também não pega. É precária. Tempo limpo, eu consigo fazer tudo normalmente. Mas se começar a ventar, chover muito forte, não dá porque a internet cai. Estudo do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura revelou a diferença de conectividade urbana e rural em 26 países da América Latina e Caribe. No Brasil, a conectividade urbana é 1,5 vezes mais abrangente que nas zonas rurais. Na comparação, estamos um pouco acima da média. Desde a última publicação, em 2020, o acesso à internet em áreas rurais até melhorou um pouco. Cerca de 1 milhão de brasileiros conseguiram uma conexão melhor. Mas esse avanço ainda é considerado tímido. O ICA afirma que essa realidade prejudica não apenas os estudantes, mas também compromete o desenvolvimento do país. Com políticas de longo prazo e aumentando o nível da conectividade, vamos aprofundar estratégias de desenvolvimento sustentável, que tem que significar geração de renda, emprego, investimentos a nível público, privado, vai contribuir a melhorar a qualidade de vida de todas as famílias rurais. Depois do intervalo, o carnaval atrasado na cidade gaúcha de Uruguaiana. E o museu em Nova York que leva os visitantes para o mundo dos musicais. Hoje é a última noite do carnaval fora de época que está movimentando a cidade gaúcha de Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Para quem ama o carnaval, todos os meses são de contagem regressiva. A dona Tena, de 70 anos, sente sempre aquele frio na barriga à espera de pisar na avenida. Já faz 30 anos que eu estou aqui, né? Louco que chegue o ano de novo para mim sair de Baiana de novo. Nas quadras das escolas, o carnaval dura o ano inteiro. E a preparação para os desfiles também carrega motivos ainda maiores. Nosso bairro era muito marginalizado, as pessoas não costumavam vir muito aqui. E agora muita gente vem na Ilha do Marduque graças à nossa escola. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, o carnaval fora de época mobiliza 8 escolas de samba, comunidades inteiras que trazem para a Avenida Presidente Vargas seus enredos. O carnaval para mim é um sonho de menino e hoje eu realizo mais um sonho. Durante 3 dias, a avenida fica cheia, com carros alegóricos de quase 30 metros de comprimento e com o colorido das fantasias. E na arquibancada, quase 60 mil pessoas acompanham a festa. O Carnaval de Uruguaiana tem quase 80 anos de história e é um dos mais antigos do país. Desde 2005 passou a ser fora de época, o que deixou a festa em evidência. Com isso, nomes dos carnavais de São Paulo e Rio de Janeiro foram atraídos para a cidade, que fica na fronteira com a Argentina. Hoje você vê o nível dos carros que estão ali na concentração, as escolas que não eram tão tradicionais, bem armadas, bem movimentadas, isso é que é bacana. Pela proximidade com a fronteira, além dos argentinos, o carnaval também atrai uruguaios. E para nós é lindo porque nosso carnaval já terminou já. Para a dona Tena, desfilar no maior carnaval fora de época do país é motivo de realização e hora de começar a contagem regressiva para o próximo. Para mim, me representa tudo mesmo, né? Deus me dê bastante saúde. Próximo ano sair de novo, se Deus quiser.
O maior museu de arte contemporânea do país apresenta aos visitantes uma exposição com foco na preservação e pesquisa do Cerrado. Um cantinho raro, encontro de Mata Atlântica e Cerrado, separados apenas por grãos de terra e pertinho dos olhos e das mãos da Flávia. Ela veio de São Paulo com o namorado e ficou encantada quando soube que um dos maiores museus a céu aberto do mundo, o Inhotim, recriou pedacinhos do Cerrado. Ver uma iniciativa dessas para resgatar toda essa biodiversidade que a gente sabe que o Cerrado tem é fantástico, sensacional. Uma ótima forma de mostrar assim, o valor da biodiversidade brasileira, da arte brasileira e dos biomas brasileiros, né? A Bárbara está envolvida no trabalho de coração. Para ela, é missão explicar que o Cerrado vai muito além de campos rasteiros e árvores sinuosas. O nosso desejo curatorial foi trazer o máximo de plantas, né, para apresentar essa diversidade que o Cerrado tem em suas mais amplas fitofisionomias, desde plantas bem pequenas que aí ocorrem naturalmente assim, em campos rupestres, em lugares altos, até o pequi, que é uma árvore bem emblemática do Cerrado, alguma palmeira. As ações querem chamar a atenção para a importância de preservar o Cerrado. A ideia é criar espaços para que os visitantes possam saber mais sobre o segundo maior bioma do Brasil. Juliano Borim, curador botânico do Inhotim, conta que tudo foi pensado para que as pessoas consigam ter uma experiência de contato, de se envolver com a vegetação. Tem lugares que a gente diminuiu canteiros para cadeirantes poderem ter acesso às plantas, para crianças também poderem sentir a textura das plantas, né? Nós fizemos audioguias com QR Code, então as pessoas que têm alguma dificuldade de leitura, elas podem usar o celular e vai ter um audioguia explicando aquelas informações para as pessoas. É um campo mais aberto, ensolarado, e com muitas gramíneas que dança com o vento. O dinheiro usado para fazer as exposições e preservação veio de empresas que provocaram danos ao meio ambiente e foram obrigadas a oferecer uma compensação à natureza. O Cerrado ele carece de proteção jurídica. Então, e para proteger é preciso conhecer. Para conhecer é preciso implantar projetos dessa magnitude que façam com que a sociedade entenda a importância desse bioma e passem a preservá-lo. O carioca Paulo disse que o jeitinho mineiro de preservar pode ajudar o país inteiro a cuidar mais do que é essencial para cada um de nós. Quanto mais a gente conhece realmente, tem que preservar. Se não preservar, as coisas não andam, né? Morreu no Rio, aos 83 anos, o músico Bebeto Castilho, que ficou conhecido em todo o país no grupo Tambatril. Ele sofreu um mal súbito em casa. O carioca Adalberto José de Castilho e Souza, o Bebeto, atuou como cantor, instrumentista e compositor. No início da carreira, na década de 1950, acompanhou shows da cantora Maísa em vários países. Ele teve parcerias com grandes nomes da MPB, como Milton Nascimento, Tom Jobim, Chico Buarque e Edu Lobo. O músico deixa a esposa, 4 filhos, 3 netos e 1 bisneto. O glamour dos musicais ganhou um museu em Nova York. Lá o visitante passeia por cenários, conhece os bastidores e ainda pode entrar na dança, Márcio, para se sentir uma estrela da Broadway, mesmo que por alguns segundos. Em cartaz, o distrito teatral mais famoso do mundo. O Museu da Broadway guarda as memórias dos espetáculos mais tradicionais e também dos mais inovadores, surpreendentes e revolucionários de Nova York. Histórias de 51 teatros nos arredores da Times Square, que só na última temporada atraíram um público de quase 15 milhões de pessoas e arrecadaram quase 2 bilhões de dólares. As cortinas se abriram pela primeira vez há quase 300 anos, como explica Diane Nicoletti, uma das fundadoras do museu. 1732, yeah. Foi em 1732. Tínhamos que decidir por onde começar a contar essa história. E esse foi o ano da primeira apresentação registrada aqui em Nova York.
in New York. O museu é um mergulho em montagens inesquecíveis. A escadaria de Wicked, baseada em O Mágico de Oz, parece ter saído da Cidade das Esmeraldas. As cores psicodélicas do Verão do Amor e os figurinos celebram o clássico Hair. Um convite por tempos mais leves. Ou pelo milharal do musical Oklahoma, montado pela primeira vez há 90 anos. De uma Nova York deteriorada reproduzem o cenário de Rent. O enorme sucesso dos anos 1990 fala dos aluguéis altíssimos na cidade e da epidemia da AIDS. Tudo para o visitante se sentir como se estivesse no palco. Aqui a gente está dentro de uma parte do cenário de West Side Story, Amor Sublime Amor, que já ganhou 2 versões no cinema e dá até para dançar como uma das personagens. Acho que é melhor eu continuar sendo jornalista. O capricho com o figurino é minucioso, seja acontece nos Estados Unidos e no mundo. A seguir, os gols de sábado nos estaduais. E o desafio sobre 2 rodas que serve de preparação olímpica. Amanhã, no Esporte Espetacular, tem competição de BMX no estilo livre. O Esporte Espetacular começa às 10 da manhã e tem outras atrações. 2 jogos abriram a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Internacional abriu o placar contra o Real Brasília com esse gol de pênalti da Priscila. No segundo tempo, Isa Haas aumentou de cabeça, 2-0. O Bahia recebeu o Ceará em Salvador e goleou 10-0. Destaques para Natane e Ari, que marcaram 3 gols cada uma. O sábado também teve campeonatos estaduais pelo Brasil. Cruzeiro e América, primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro. Aloísio fez América 1-0. Juninho aumentou 2-0. O América ficou com a vantagem e pode perder por até 2 gols de diferença na segunda partida, porque fez uma campanha melhor que a do Cruzeiro na primeira fase. Pelo Campeonato Gaúcho, o Esportivo saiu na frente do Internacional. Gol do Xande. Maurício pegou de primeira e empatou, 1-1. Luiz Adriano virou. Alan Patrick bateu no cantinho para fazer o terceiro. E Alemão fez o 4, 4-1. O Internacional pega o Caxias nas semifinais. Com o time reserva, o Grêmio empatou em 0-0 com o Ipiranga em Erechim. Os 2 times irão voltar a se enfrentar nas semis. Palmeiras e São Bernardo, pelas quartas de final do Paulista. Jogo único. De cabeça, Rony fez o gol da partida. Palmeiras classificado 1, São Bernardo 0. Pelo Paranaense, Coritiba e Cascavel empataram em 0-0. Com o resultado, o Coritiba foi eliminado da competição nas quartas de final. Pela semifinal do Campeonato Baiano, Jean Peter, de cabeça, fez o gol do Itabuna contra o Bahia. 1-0 e o Itabuna só precisa de um empate no segundo jogo para se garantir na final. Semifinais do Goiano. Bruno Melo fez o gol da vitória do Goiás contra o Anápolis. 1-0 e vantagem do Goiás para a segunda partida. O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite. Boa noite e um ótimo domingo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, do canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Palmeiras e São Bernardo pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre essa partida. As principais e últimas informações da equipe do Palmeiras e também as últimas notícias da equipe do São Bernardo.
O Palmeiras, melhor time de melhor campanha no Campeonato Paulista, joga hoje em casa e quer passar pelo São Bernardo para seguir rumo à semifinal do Paulistão. Já o São Bernardo, time que surpreendeu no Campeonato Paulista, quer tentar fazer história e eliminar o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Então, se você é torcedor do Palmeiras ou torcedor do São Bernardo, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos. E comente aí embaixo o seu palpite, porque Palmeiras e São Bernardo entram em campo neste sábado, a partir das 7 horas da noite, no horário de Brasília, no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Dono da melhor campanha na fase de grupos, o Verdão conquistou o direito de decidir a vaga em sua casa. O Palmeiras não perde há 20 jogos no Allianz Parque e mais de 35 mil ingressos foram vendidos para o jogo desse sábado. O time de Abel Ferreira é também o dono da melhor defesa da competição, com apenas 5 gols sofridos, mas enfrenta o segundo melhor ataque e campanha do Paulistão. O São Bernardo chega nas quartas de final após uma campanha histórica, com 26 pontos conquistados, pontuação que daria a primeira colocação nos outros 3 grupos da competição. Agora quer seguir fazendo história, tentando desbancar o seu rival de grupo fora de casa. Pelo lado aí do Palmeiras, o técnico palmeirense tem todos os titulares à disposição para esse jogo do Paulistão. O único desfalque vem no banco de reservas, que é Atuesta, meio-campista que passou por cirurgia no joelho. Com isso, Abel Ferreira tende a repetir o time que se consolidou como o principal da temporada. Dos 12 jogos disputados no Campeonato Paulista, 6 foram com 11 que deve começar hoje contra o São Bernardo. Então a provável escalação do Palmeiras deve ter o Everton, Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez e Marcos Rocha, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Dudu, Rony e Hendrick. Já pelo lado do São Bernardo, diferente do seu rival, o técnico Márcio Zanardi tem problemas no departamento médico. A lista de desfalques tem 5 nomes por lesões, com o lateral direito Alex Reinaldo sendo a mais recente por uma na coxa. Com isso, a escalação do São Bernardo para as quartas de final deve ter algumas dúvidas. Portanto, a provável escalação do São Bernardo deve ter Alex Alves, Romércio, Rafael Vaz e Elder, Jefferson, Rodrigo Souza, Henrique Lordelo e Arthur Henrique, Matheus Regis, Felipe Marques e Christian. O jogo vai ser apitado pela Edna Alves Batista, vai contar com os assistentes a Neuza Inês Bach e o Daniel Paulo Zioli. O quarto árbitro vai ser Wilbert Estevam da Silva e na arbitragem de vídeo o Márcio Henrique de Góes. A equipe do Palmeiras, como eu já disse, ficou em primeiro lugar no grupo D, 12 jogos, 28 pontos, 8 vitórias e 4 empates. Marcou 18 gols, sofreu 5 e teve um saldo positivo de 13 gols. O São Bernardo veio logo abaixo, em 12 jogos fez 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Marcou 21 gols e sofreu 9. Teve um saldo positivo aí de 12 gols. Na rodada passada, o Palmeiras jogou fora de casa, enfrentou a equipe do Guarani e não saiu do 0-0. Já a equipe do São Bernardo, na rodada passada, jogou em casa e foi derrotado. Foi derrotado pela equipe do Água Santa pelo placar de 1-0, gol contra de Arthur Henrique. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.